Fonte Segura, um podcast do Movimento Transformers. Olá, damos as boas-vindas a mais um episódio do podcast Fonte Segura. No episódio de hoje, vamos falar-vos sobre a literacia financeira e o empreendedorismo nas salas de aula. Relembro também que o podcast Fonte Segura é um podcast informativo, sim, mas que, de uma forma leve e descontraída, procura informar melhor os seus ouvintes para que todos participemos de uma maneira mais ativa e responsável em comunidade e em sociedade. Para o episódio de hoje, vamos começar já por analisar um artigo de negócios que diz: um estudo da Comissão Europeia dá a conhecer que em Portugal apenas 11% da população tem elevados níveis de literacia e apenas 55% da população sabe o que significa inflação. Neste sentido, surgiu uma petição para tornar obrigatória a educação financeira e o empreendedorismo nas escolas, capacitando os estudantes com habilidades financeiras e empreendedoras essenciais para o seu futuro. Até 2028, Portugal tem em marcha uma estratégia de literacia financeira digital, desenhada com o apoio da OCDE e da Comissão Europeia, com vista a capacitar a população para a utilização adequada de serviços financeiros digitais e reduzir a exclusão financeira digital. A ideia é incorporar a educação financeira no currículo escolar até o ensino secundário, dando noções básicas de poupança, orçamentação, investimento, impostos e planeamento financeiro, assim como fomentar o empreendedorismo. Como não somos expertos neste tema, temos connosco Pedro. Olá, Pedro. Olá. Bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado. E sabemos de Fonte Segura que tens um superpoder. Queres-nos dizer qual é? Acredito que é transformar qualquer problema numa solução. Já faço há 10 anos a ser empreendedor, portanto, acho que é o resumo do que é ser empreendedor. Boa! E parece-nos muito bem dar esse ponto de partida, porque primeiro gostávamos de saber como é que esta tua experiência de empreendedor com a criação e fundação da Infinite Book te tem transformado também numa persona ativa com um papel na educação, porque a verdade é que criaste um produto que pode influenciar diretamente a maneira como as salas de aula funcionam. Sim. A Infinite Book começou muito para me ajudar a estudar, portanto acaba por ter uma ligação direta a esse mundo, não é? Como começou, eu ainda era estudante, no 12º ano, portanto foi uma ferramenta para me ensinar, para me ajudar a estudar sem ter medo de cometer erros. Eu fui para a engenharia e eletrotécnica e sempre estive ligado à área da matemática, então quem estuda matemática sabe que erra-se mais do que se acerta, por norma, pelo menos eu. Então arriscava muito, estragava muitas folhas e a solução incrível para mim era ter uma ferramenta. Neste caso o Infinite Book surgiu por isso, eu estava num quadro branco, o Infinite Book surgiu de pegar nesse quadro branco e transformá-lo em algo portátil, onde tivesse todas as folhas reutilizáveis. E então foi exatamente para isso, eu fazia os exercícios ali, enganava-me, apagava, começava a zero e nunca tinha o meio subconsciente de errar. Estava livre a fazer os exercícios. Eu acredito que a aprendizagem deve ser feita dessa forma. Estarmos livres, errarmos, aprendemos com esse erro e melhorarmos. Então, a partir daí, depois a Infinite Book foi crescendo e fazendo produtos cada vez mais focados seja produtividade, organização, até para os mais novos aprenderem a escrever. Portanto, sempre estamos ligados e vamos continuar a estar. Ok, então sendo esta uma ferramenta que pode ser utilizada, pegando nas tuas palavras, para normalizar o errarmos e voltarmos a fazer, como é que tu vês que esta integração que trazemos do artigo que a Catarina apresentou Da petição para Sim. o empreendedorismo e a literacia financeira nas escolas. Como é que isto pode influenciar também positivamente, empoderar, da mesma maneira que o teu produto se calhar empodera uma geração? Não, acredito que o que vocês disseram na introdução acaba por ser um problema, acredito, grave que nós temos no país. Estamos na linha de baixo dos países da União Europeia com maior literacia, neste caso, ou que temos menor literacia financeira. E acredito que quando acabei de sair eu saí diretamente do 12º para o mercado de trabalho, ainda pior, para a criação do meu próprio emprego, não é? Portanto, deparei-me com muitas coisas que nunca aprendi lá nenhum, nem hoje em dia se aprende. E acredito que essa introdução é necessária,
urgentemente, porque ainda vemos em Portugal, pelo menos as gerações mais velhas, acredito que poderá estar a mudar com a internet e o acesso a mais coisas. Ainda vem, por exemplo, um tema muito normal é dizer que vão jogar na bolsa. Imagina uma bolsa como se fosse um jogo do azar, como se fosse num casino, em vez de ser um investimento, ou saberem efetivamente o que é comprar uma ação, o que é que estão a comprar parte de uma empresa, não é? E não uma coisa que se joga. E portanto, sempre existiu esse medo, também por conta de muitas crises, e a crise que tivemos na Bolsa nos anos 80, 90, penso que foi 80, no final, em que muita gente perdeu muito dinheiro e creio que se criou assim um medo, e também depois o caso do BES, um medo a investimentos e a aplicações financeiras, o que for. Então passou a ser um tabu o dinheiro e a forma como gerimos o dinheiro e o que é que podemos fazer com ele. E isso tem que se mudar urgentemente, porque já temos pouco. Se ele ficar parado ainda vamos ter menos. Estão a falar da parte da inflação, que muita gente não sabe o que é, mas a inflação come-nos o dinheiro, sem nós sabermos, né? Cada vez temos menos dinheiro. Se tivermos o mesmo, vamos ter menos dinheiro. Então é importantíssimo colocar isso nas escolas. E a parte do empreendedorismo, que o artigo também fala, e que acredito que eu não tive isso, tive de outras formas fora das aulas, mas gostava de ter tido na escola durante os meus anos no secundário, talvez, mais que isso, que era a parte de eu em casa fazia as coisas que queria, brincava com madeira, com eletrónica, experimentava coisas no mundo. A parte do empreendedorismo não é só criar um negócio, é arranjar soluções para algum problema. E, portanto, todos podemos ser empreendedores, não tem que ser o objetivo final, não tem que ser a criação do próprio negócio. Tem que ser a resolução de alguma coisa que nos inquieta. E isso não sendo... Não há essa abertura para nós fazermos isso no ambiente escolar. Então eu tive que arranjar outras maneiras, eu tive essa grande possibilidade de fazer isso fora. E houve muita gente que ficou pelo caminho, digamos assim, na parte do empreendedorismo, porque não teve essas ferramentas. E essa introdução era uma grande mais-valia. Já explicaste aqui um bocadinho dos benefícios dessa introdução, até pela tua própria experiência. Quais é que tu achas que são os maiores desafios concretos no dia-a-dia de uma possível integração no currículo de disciplinas como empreendedorismo? O desafio vão ser vários. Eu vi os maiores como as pessoas responsáveis por ensinar o empreendedorismo e a forma como se vai ensinar o empreendedorismo. E a ligação entre esses dois, as pessoas e a forma. Não ser só uma coisa de expor a matéria como se costuma fazer, mas ser coisas muito mais práticas ou interativas, que não se tornem seca pela forma, sendo que o conteúdo é tão bom. Então o grande desafio vai ser como é que se vai conseguir implementar isso de forma a que os estudantes não percam o interesse ainda mais sobre o tema, o que a mim pessoalmente aconteceu muitas vezes enquanto era estudante, de perder muito interesse num tema ou ganhar, dependendo da forma como ele era ensinado e por quem. Também acaba por ser, neste caso, o mesmo desafio que o nosso sistema de ensino já está sofrendo, já sofre, portanto é mais um. E achas que aqui a educação informal pode ter um papel importante? Sim, a educação informal tem um papel, mas acaba por criar aqui um problema, porque vai aumentar o gap de classes sociais. Por norma, quem tem mais tempo ou mais capacidade para a educação informal já tem esse interesse, já partilha esse interesse, ou paga a um curso específico para ensinar os filhos sobre esses temas. Portanto, uma integração diretamente no sistema de ensino ia fazer com que existisse um gap menor de classes, porque iam todos ter acesso à mesma informação que não teriam de outra maneira, porque se calhar os pais não têm tempo, o interesse ou o conhecimento para isso, e tornar as coisas mais iguais. Pedro, olha, surgiu-nos agora aqui uma curiosidade, queríamos muito saber, que é, pronto, a Infinite Book está difundida e por
todas Já as está em metade do gerações. mundo. Sim, já está em metade do Bastante. mundo. E nós queríamos saber se tu já tiveste assim algum caso em que estavas na tua vidinha normal, ou seja, não estavas propriamente a trabalhar, e viste alguém tipo a tirar um Infinity Book Dos teus. dos teus. Eu tenho uma história, eu não sou grande fã de futebol, mas sou Sporting. com as coisas boas e más que isso traz, que são mais más. E estava em casa a ver um comentário qualquer, estava na Sport TV, possivelmente no jogo que tínhamos perdido, mais um, né? E eu estava o comentador, estava lá na mesinha, saca do caderno e da caneta, e vejo o gajo a falar com a caneta no ar. Conheceste a algum lado? Está ali a dizer Infinity Book. E, pá, eu achei aquilo espetacular. Ele a escrever, a apagar, depois o pessoal fica a olhar. Foi muito engraçado para mim, minimamente. Mas a questão que se põe é, ele está a falar bem ou mal do Sporting? Não está a falar bem que ele é Sporting. Boa, boa, boa. Até era vergonhoso não falar. Ok, então foi aqui um bom casamento. Foi. Produto. Foi. Sporting. Não, é giro ver essas coisas. Já não aconteceu também no Ruínas, no Maluco Beleza. A sério? A sério? Sim. Isso é que é um product placement bem feito, é que nem sequer Sim, pagaste. a custo zero, não, aquilo aconteceu. E ele tirou para... Não, que foi de uma amiga minha que lhe deu, não fui eu. Portanto, alguém comprou e ofereceu. E ele fez um desenho tipo de um... Sei lá, aquilo era um gato, mas pai com 3 pernas só. A mostrar para o pessoal e depois a apagar. Ah, ok, ele estava mesmo a explicar. Estava. Ah, boa. Boa. E assim mais No dia a dia, cotidiano? Alguma pessoas coisa? anónimas, nada. Sim, pessoas anónimas na faculdade às vezes apanhava. Era giro. Ok. Eu estava no auditório e via as pessoas sentar-me cá atrás porque... Pronto. Porque sim. E apanhava sempre as pessoas a tirarem, a usarem aquilo. Apanhei um gajo a bufar para o caderno para apagar. Ok. Resulta, portanto, se tiverem Infinity Book, resulta. Sim. Ok, boa. E aqui, até este dia ideal, que já percebi que, pelo menos os presentes, desejamos que haja esta integração e até esta interdisciplinariedade. Até lá, tens alguma sugestão ou algum conselho para quem queira começar hoje a aprender mais sobre estes temas? Alguns livros, até algumas pessoas que possamos seguir, para além de Infinity Book, claro. Acho que hoje em dia há muita informação disponível de qualquer tema, portanto basta só pesquisar. Acho que é importante o alerta apenas de termos cuidado de quem é que seguimos, percebemos bem as fontes, de onde é que vem e tentarmos fugir um bocadinho dos gurus com as promessas fáceis de tudo, que nessa parte financeira e na parte de empreendedorismo é muito fácil encontrarmos isso. É muito difícil encontrar informação que seja fidedigna, que seja verdadeira, que represente efetivamente o que aquelas pessoas estão a falar. Portanto, é importante filtrar, fugir dos youtubers da especialidade que não são e ir para sites mais oficiais, que se calhar não terão tanto interesse, mas há muitas páginas de YouTube mais internacionais, em Portugal não conheço assim muitas. Claro que depois não dá para adaptar algumas realidades, mas a base das finanças, da economia, do empreendedorismo são todas as mesmas e são transversais. Depois muda conforme o país a metê-las em prática. Portanto, é pesquisar, é ir à procura de informação, mas saber, o mais importante de tudo, como qualquer informação hoje em dia, é filtrá-la muito bem e saber das fontes. E é um bocadinho o que estamos a tentar fazer com este conteúdo aqui, até porque, lá está, nós não somos experts em quase nada, então trazemos os temas através de fontes seguras como tu. Para fechar, queria só fazer-te uma pergunta acerca desta iniciativa que o artigo nos traz, porque isto foi uma petição pública. Como é que achas que este tipo de iniciativas que parte de uma pessoa só pode alterar um paradigma, neste caso, para todas as crianças e jovens? Porque se influenciarmos a educação pública, vamos estar a influenciar a educação de todo um país. Eu acho que essas iniciativas partem de uma pessoa, podem pelo menos colocar o tema a ser falado e discutido. E através dessa pessoa criarem-se movimentos de mais pessoas que lutem todos pelo mesmo e que vão atrás dessa mudança. E é sempre importante nós
sozinhos ou não, tentarmos criar essa mudança se acharmos que faz sentido, porque mais pessoas se vão juntar a nós e é possível mudar as coisas dessa maneira. Boa. Achas que se tivesse havido uma iniciativa desta que tivesse influenciado a tua própria educação, como é que achas... Claro que isto aqui estamos a jogar aos achismos, um cenário hipotético, mas achas que tinha transformado a maneira como aos 17 anos fundaste a Infinite Book? Ou vês mais o teu caso como uma exceção à regra? Sim, é mais um pouco isso. Que eu não... sim. Porque eu tive a vantagem lá está, de aprender isto e de ter pessoas que me ensinassem estas coisas antes. Portanto, era só mais um complemento. E felizmente tive isso. Portanto... Achas que me tinha alterado assim tanto? Não sei. Não pensei muito sobre o assunto. Mas... sim, se calhar tinha tornado as coisas mais rápidas. É o que o conhecimento nos faz, torna as coisas mais rápidas porque batemos menos vezes com a cabeça. Aceleramos. E do reverso da medalha, por exemplo, tu sentes que já... Claro que pode ser um bocadinho pretencioso dizer isto, mas tu sentes que já estiveste no papel de educador, de alguém que veio ter contigo, pedir-te ajuda, pedir conselhos, dizer Pedro, identifico-me com a tua história, mas não tenho bases para isto, podes-me ajudar? Sentes que tens alguma história no teu percurso assim? Sinto, já muitas pessoas me foram perguntando coisas esporádicas, mas acho que nem eu gosto muito, eu gosto de dar umas luzes, mas não gosto de dar o caminho a ninguém, porque não me cabe a mim fazer isso. A parte boa, neste caso, do empreendedorismo, que é o que me vem mais perguntar, não há bem um caminho traçado e é essa a parte boa. Portanto, o que eu costumo partilhar é a minha história e que as pessoas retirem o que quiserem dela. Pela parte de não haver caminho traçado, isso ser a parte boa é, no fundo, como a ideia da Infinite Book. Exatamente. Exato, acaba por bater tudo ao mesmo e essa aqui é a ideia. Conhece. Boa. É ok. Não sei se há mais alguma coisa que gostasses de acrescentar, assim que te lembrasses. Boa. Então, fechamos assim com uma nota infinita o fim deste episódio. Já sabem, podem continuar a acompanhar o nosso podcast nos canais habituais. Instagram e também na nossa newsletter. E nós continuamos deste lado. Beijinho! Tchau.